Era uma manhã de segunda-feira diferente de qualquer outra no centro de Los Angeles. Helicópteros de notícias pararam sobre o tribunal, e uma multidão já havia se reunido ao longo dos degraus com cartazes feitos à mão, flashes de câmara e sussurros ansiosos. A mídia fervilhou com uma pergunta central: por que Lady Gaga foi convocada para um tribunal federal? Apenas 48 horas antes, Gaga havia feito um discurso apaixonado em um evento beneficente de apoio à conscientização sobre saúde mental. Foi ousada, sem filtros e assumidamente política, especialmente as suas críticas a certas restrições a nível estatal à expressão artística. A multidão presente no evento irrompeu em aplausos, mas nem todos ficaram impressionados. Em um dia, uma intimação judicial chegou à sua porta. O queixoso? O Estado, citando perturbação da ordem pública e abuso de discurso influente. O juiz designado para o caso? Barbara Lagoa, uma jurista conservadora severa e com reputação de cortar palhaçadas de celebridades. Gaga, conhecida por seu estilo eclético e presença desafiadora, chegou ao tribunal com um terno preto sob medida e maquiagem minimalista, um contraste gritante com sua persona habitual no tapete vermelho. Não foi uma performance. Isto era guerra. Quando ela saiu do SUV preto, os murmúrios se intensificaram. As lentes dos paparazzi clicaram em fogo rápido. Manifestantes e apoiantes ficaram lado a lado, alguns gritando o seu nome, outros empunhando cartazes acusando-a de minar os valores tradicionais. Dentro da sala de audiências com paredes de mármore, o ar estava tenso. Todas as câmaras foram apontadas. Todas as canetas estavam equilibradas. Um jovem assistente entregou a Gaga uma pasta de couro. Lá dentro, havia uma cópia da denúncia, 5 páginas, repletas de jargões jurídicos e acusações que pareciam deslocadas numa democracia celebrada pela liberdade de expressão. Do outro lado da sala, a juíza Lagoa entrou com a postura de monarca. Ela não olhou para Gaga. Ainda não. Em vez disso, ajustou o manto, colocou os óculos de leitura na ponta do nariz e acenou com a cabeça para o oficial de justiça. Este tribunal está agora em sessão. O martelo bateu uma vez. Gaga permaneceu quieta. As mãos apertadas, os olhos fixos para a frente. Ela sabia que isso não era apenas sobre ela, era sobre todos os artistas que já tinham sido instruídos a ficar em sua pista. A acusação começou com um tom monótono, mas cortante. Meritíssimo, afirmamos que a senhorita germanota, Lady Gaga, usou sua plataforma de forma irresponsável, potencialmente incitando a agitação com suas declarações. Acreditamos que este discurso constitui um abuso de influência pública, beirando a ruptura civil. Gaga inclinou ligeiramente a cabeça, com os lábios pressionados em uma linha fina. O juiz levantou uma sobrancelha. Trata-se de um processo penal ou o senhor sugere uma responsabilidade civil com base no tom de um discurso? Uma ligeira agitação repercutiu na sala de audiências. A equipe jurídica de Gaga trocou olhares. O juiz ainda não estava comprando tudo pelo valor de face. Mas então a juíza Lagoa voltou a olhar para Gaga. Senhorita germanota, disse ela, voz firme, mas não indelicada. Espero que compreendam a gravidade deste processo. Isto não é um palco, e a sua presença aqui não é um concerto. Sugiro que deixe a teatralidade à porta. Lá estava, a primeira greve pública. A sala de audiências suspirou de surpresa silenciosa. Gaga não titubeou. Em vez disso, ela falou baixinho com seu advogado, depois olhou de volta para o juiz. Não houve nenhum sorriso, nenhum gesto grandioso. Apenas silêncio, equilibrado e calculado. Ela esperava. E quando ela falava, não era arte performática. Seria um acerto de contas. A cena terminou não com drama, mas com uma tensão tão espessa que pesou em todos os ombros da sala. E assim, o mundo prendeu a respiração. As manchetes de amanhã não relatariam apenas o que aconteceu, elas definiriam o que a liberdade realmente significava na América moderna. Na manhã seguinte, a frequência ao tribunal tinha duplicado. A imprensa internacional tinha voado durante a noite, e todos os principais meios de comunicação agora corriam com variações da mesma manchete: Lady Gaga versus o Estado. A especulação era selvagem. Alguns argumentaram que se tratava de um golpe publicitário, outros temiam que sinalizasse um precedente perigoso na jurisprudência sobre liberdade de expressão. Enquanto isso, uma guerra silenciosa se formava dentro dos salões de mármore da justiça, entre uma das vozes mais influentes da cultura pop e um sistema jurídico lento em evoluir. No interior, a tensão do dia anterior ainda persistia. Gaga entrou na sala ladeada por seus 2 advogados, um estudioso constitucional afiado de Harvard, o outro um ex-litigante da ACLU conhecido por desmantelar casos de censura política. Sua roupa permaneceu reservada, blazer marinho, brincos de pérola simples, uma forma tranquila de resistência através da elegância.
O juiz Lagoa chamou o tribunal para ordenar prontamente às 9 horas. Hoje, anunciou, vamos ouvir os argumentos iniciais e determinar se o caso prossegue sob escrutínio constitucional ou como matéria civil. Sua voz ecoava com controle praticado. A acusação ficou em primeiro lugar. Seu principal advogado, um advogado nomeado pelo Estado, começou com palavras cuidadosamente escolhidas: meritíssimo, não questionamos o direito da senhorita Germanota de falar. O que questionamos é a intenção por trás desse discurso e o impacto que ele tem nas instituições públicas. Alguns membros da audiência mudaram desconfortavelmente. Impacto. Intenção. Termos vagos. Ferramentas perigosas. Gaga permaneceu imóvel, com os dedos enrolados na borda da mesa. Seus olhos não se afastaram do juiz. Em seguida, seu advogado principal se levantou. Meritíssimo, sejamos claros, este caso não é sobre perturbação, é sobre desconforto. O desconforto de ouvir verdades ditas com clareza. Se começarmos a penalizar o desconforto, criminalizamos a coragem. Um murmúrio percorreu a multidão. O rosto da juíza Lagoa permanecia elegível, com a caneta posicionada por cima de uma almofada jurídica. O Estado está a pedir a este tribunal, continuou, que trata a expressão artística como se fosse uma granada. Mas digo-vos que o que Gaga atirou para a praça pública não foi uma granada, foi um espelho. Desta vez, até as sobrancelhas do juiz se contraíram. A audiência foi interrompida para um recesso. Do lado de fora do tribunal, a multidão havia aumentado para mais de 1000 pessoas. Os apoiadores carregavam bandeiras do arco-íris, cartazes citando as letras de Gaga e faixas que diziam palavras não são armas. Enquanto isso, um grupo menor reagiu com cartazes com os dizeres ordem sobre a indignação. Em um corredor lateral, Gaga ficou quieta ao lado de seu advogado. Você tem certeza de que eles não vão fechar? Perguntou ela. Podem tentar, respondeu. Mas você já acendeu o fogo. Agora mostremos-lhes onde o fumo leva. Quando voltaram para a sala de audiências, um sussurro se espalhou pelo corredor. A juíza Lagoa havia solicitado uma sessão privada de moção, um movimento raro que sugeria que ela não estava totalmente certa de como proceder. Dentro das câmaras, ela olhou sozinha para os autos, batendo a caneta contra a mesa. Ela havia decidido sobre casos de drogas, desafios de imigração e até suspeitos de terrorismo. Mas nunca isso, nunca um julgamento que arriscasse reescrever a fronteira entre lei e liberdade no brilho de cada câmara na América. E então ela fez algo inesperado. Ela convidou Gaga para falar, não através de advogados, não através de declarações, mas diretamente, para o tribunal. Você pode se aproximar, disse ela. Os suspiros subiram. Gaga ficou de pé. Pela primeira vez desde que entrou na sala de audiências, ela falaria não como um ícone, mas como uma cidadã que defende o direito de ser ouvida. E a sala de audiências esperou, silenciosa e sem folgo. A sala de audiências ficou congelada no tempo. Lady Gaga levantou-se lentamente, com os calcanhares encostados ao chão de mármore com uma contagem decrescente para algo irreversível. Os murmúrios que haviam enchido a câmara momentos antes desapareceram. Os repórteres baixaram as canetas. A juíza inclinou-se para trás, um lampejo de curiosidade quebrando sua expressão estoica. Gaga chegou ao centro da sala de audiências. Sem pódio. Sem guião jurídico. Apenas a sua voz, crua e sem filtros. Nunca quis estar aqui, começou ela, com a voz calma, mas com uma intensidade contida. Nunca pensei que falar, sobre as coisas que temos muito medo de dizer, me levaria a um tribunal defendendo o meu direito de sentir. Ela fez uma pausa. No ano passado, subi a um palco em Nevada e disse algo simples, que o silêncio protege o poder e a expressão o ameaça. Essa sentença deu origem a este caso. Não violência. Não desafio. Apenas verdade. A juíza bateu em sua caneta, sutilmente intrigada. Gaga continuou. Este tribunal não me prende apenas. Segura cada artista, cada jornalista, cada voz que desafia o conforto dos poderosos. E se chamarmos isso de criminoso, já perdemos a República. Seguiu-se um silêncio. Não foram os aplausos que seguraram a sala, foi o peso das suas palavras. A juíza fez uma pequena anotação em seu bloco e, em seguida, levantou a mão suavemente. Senhorita Germanota, disse o juiz Lagoa, o tribunal agradece sua disposição de falar diretamente. Compreendem, no entanto, que, embora a paixão seja convincente, estamos vinculados por precedentes e procedimentos. Gaga assentiu. Então que o precedente seja digno das pessoas que serve. Na galeria, uma adolescente em cadeira de rodas enxugou as lágrimas do rosto. Um jovem jornalista olhou para cima a partir de suas anotações, sua caneta tremendo. De volta à mesa da acusação, o advogado principal mudou desconfortavelmente.
Gaga havia mudado a energia do tribunal, não com performance, mas com presença. Do lado de fora do tribunal, a multidão tinha crescido ainda mais. Monitores gigantes foram instalados em parques próximos para transmitir os procedimentos. Hashtags como Cardinal Trial of Expression e Cardinal Gaga vs State tendência em todo o mundo. Já não se tratava de uma questão legal, tratava-se de um referendo cultural. A acusação tentou reerguer-se. Em interrogatório, eles trouxeram performances passadas, letras ousadas, escolhas de moda controversas. Tentaram pintar um quadro de caos disfarçado de criatividade. Mas cada vez que eles atacavam, a equipe jurídica de Gaga respondia com precisão cirúrgica. Você argumenta intenção, rebateu seu advogado. Você pode provar isso? Você discute impacto, seguiu outro. Você pode quantificá-lo? À meia da tarde, o caso tinha evoluído. Este já não era apenas o julgamento de Gaga. Foi uma batalha pela alma da liberdade artística numa democracia que dizia valorizá-la. Nas câmaras, o juiz Lagoa reuniu-se brevemente com funcionários superiores. Isto é um barril de pólvora, admitiu. O que quer que governemos, vai ecoar para além desta bancada. Um funcionário assentiu. Já tem. De volta ao tribunal, a moção final do dia foi apresentada. A equipe de Gaga havia solicitado uma defesa da primeira emenda com urgência constitucional. Isso elevaria o caso a uma possível revisão da Suprema Corte. Suspiros encheram a sala mais uma vez. O juiz Lagoa, pela primeira vez, olhou diretamente para Gaga, não como réu, mas como catalisador. Ela suspendeu o dia com uma declaração que ninguém esperava. O tribunal vai reunir-se amanhã para determinar se este caso põe em causa a própria Constituição. Se o fizer, será tratado como tal, com toda a gravidade e escrutínio que merece. Lady Gaga virou-se para a sua equipa, em silêncio. Mas a sua expressão era clara. Não se tratava apenas de sobrevivência. Foi uma cruzada. E tinha acabado de cruzar o limiar da história. Na manhã seguinte, os degraus do tribunal pareciam a linha de frente de um movimento. Manifestantes e apoiadores não estavam mais apenas segurando cartazes, eles estavam cantando. 1000 vozes em uníssono, e quando letras que Gaga um dia escrevera na solidão, agora transformadas em hino de resistência. No interior, a atmosfera era diferente. Mais apertado. Mais denso. Uma linha tinha sido traçada, e todos podiam senti-la. A juíza Bárbara Lagoa entrou com uma mudança perceptível em sua postura. Da noite para o dia, algo mudou. Talvez tenham sido os amicus briefs de grupos de direitos humanos inundando a caixa de entrada de sua funcionária. Talvez tenha sido a enxurrada de editoriais de jornais globais. Ou talvez, apenas talvez, tenha sido a expressão nos olhos de Lady Gaga no dia anterior, inflexível, sem medo. Tribunal foi chamado à ordem. Temos uma moção diante de nós, começou a juíza Lagoa, com a voz firme, mas ressonante. Diz respeito à aplicação de proteções constitucionais sob a primeira emenda em um caso que atraiu escrutínio nacional e internacional. A acusação opôs-se imediatamente. Meritíssimo, este não é um caso constitucional. Trata-se de uma questão de conduta pública, de um indivíduo que usa a fama para contornar as normas cívicas. O principal advogado de Gaga, uma mulher na casa dos 40 anos com fogo calmo nos olhos, avançou. Se falar verdades incômodas é criminoso, então este tribunal não está a defender a ordem, está a defender a obediência. Suspira de novo. Não do público, mas da secção de imprensa, onde até os mais experientes correspondentes jurídicos começaram a rabiscar notas a uma velocidade recorde. O juiz pediu o recesso, claramente abalado pelo peso do que estava acontecendo. No corredor, Gaga estava ao lado de uma janela olhando para a multidão. Uma criança segurava um cartaz de papelão que dizia: "A voz dela é a minha voz." Ela sorriu suavemente. Em seguida, o advogado dela se aproximou. "Nós encontramos", sussurrou. "Um precedente. 1971, Cohen v. Califórnia. A Suprema Corte decidiu que mesmo a expressão ofensiva é protegida pela primeira emenda. É fino, mas é um fio." Gaga não piscou. "Depois puxamos até desvendar tudo." De volta à sessão, a defesa expô-lo, ponto por ponto. Eles argumentaram que as performances, discursos e letras de Gaga não eram apenas entretenimento, mas crítica cultural. Que a sua mensagem não tinha incitado à violência, mas ao diálogo. Que puni-la não era proteger o público, era policiar a percepção. A acusação reagiu com imagens, clipes editados seletivamente de Gaga em shows, tomando posições ousadas, usando roupas provocantes, desafiando normas. Mas o júri, composto por um mosaico de fundos, não reagiu como esperavam. Quando muito, a investida visual fez Gaga parecer humano. Corajoso. Não filtrado. Depois vai o pivô.
A defesa apresentou uma petição digital, mais de 12 milhões de assinaturas de todo o mundo, pedindo que o caso fosse arquivado. Entre eles estavam artistas, laureados com o Nobel, chefes de Estado e cidadãos comuns. O juiz Lagoa analisou o documento tranquilamente. Então ela fez algo inesperado. Ela recorreu a Gaga. Se o tribunal rejeitasse este caso, o que diria àqueles que acreditam que está acima da responsabilidade? Gaga ficou de pé. Eu diria que responsabilização não é silenciar. É ouvir. Não estou pedindo imunidade. Peço honestidade. Um silêncio caiu novamente, longo, pesado, profundo. O juiz convocou outro recesso. Nas câmaras, seus assessores estavam divididos. Se você permitir essa defesa, avisou-me, você está abrindo as comportas. Todas as figuras públicas reivindicarão intenções artísticas. Mas se não o fizer, respondeu Lagoa, estou a transformar a lei num focinho. Com o encerramento do dia, o juiz Lagoa voltou ao banco dos réus. O tribunal deliberará mais antes de decidir sobre a moção constitucional. No entanto, esta Câmara reconhece que o assunto que temos diante de nós não é apenas jurídico, é filosófico. Ela suspendeu com uma frase simples: a verdade, por mais inconveniente que seja, não é crime. Do lado de fora, a multidão irrompeu, não no caos, mas em harmonia. Lá dentro, Gaga manteve-se imóvel. Já não se tratava dela. Era sobre todos os que já tinham sido instruídos a ficar calados. Na manhã seguinte, a sala de audiências transformou-se de campo de batalha num teatro de ideias. Da noite para o dia, analistas jurídicos de Harvard a São Paulo haviam separado os procedimentos do dia anterior. As redes sociais foram inundadas de tópicos dissecando o testemunho de Gaga, o caso Cohen V. O precedente da Califórnia e a poderosa frase de encerramento do juiz: a verdade, por mais inconveniente que seja, não é um crime. Lady Gaga chegou com uma calça marinha escura. Seus cabelos amarrados para trás, sua expressão composta, mas ilegível. Ela passou pelo corredor, repleta de repórteres e ativistas, sem titubear. Havia um fogo em seus passos, lento, firme, desafiador. Lá dentro, o juiz Lagoa apareceu alterado. Ela usava o mesmo manto preto, mas algo intangível havia mudado. Talvez tenha sido resolvido. Talvez fosse um acerto de contas. O tribunal foi chamado à ordem. Esta Câmara analisou a moção constitucional apresentada pela defesa. Antes de prosseguir para as alegações finais, permitirei que ambas as partes façam breves declarações finais. A acusação ficou em primeiro lugar. Em uma nação regida por leis, a celebridade não pode proteger alguém de consequências. O arguido esbateu as fronteiras entre arte e ativismo, entre expressão e incitamento. Se permitirmos este precedente, permitimos o caos. E isso não é liberdade. Isso é anarquia. Depois veio a defesa. A advogada nem sequer olhou para as suas notas. Este julgamento não é sobre uma mulher. Trata-se de um muro. Um muro que se manteve demasiado tempo entre o livre pensamento e o medo público. Lady Gaga não construiu esse muro. Ela simplesmente apontou para ele. E, por isso, foi trazida para cá, não porque ameaçou a paz, mas porque ameaçou o silêncio. Uma aspiração coletiva varreu a galeria. Então, a própria Gaga ficou de pé. Permissão para falar? O juiz Lagoa fez um ligeiro aceno. Gaga virou-se para a sala de audiências, não para o juiz, não para o júri, mas para as pessoas. Disseram-me que deixo as pessoas desconfortáveis. Que as minhas letras, as minhas roupas, as minhas opiniões, são demasiados. Mas eu pergunto a você, quanto é verdade demais? Quanto é honestidade demais? Se eu não posso cantar sobre injustiça, para que serve a arte? Ela fez uma pausa. Você não precisa concordar comigo. Você nem precisa gostar de mim. Mas deviam querer que eu falasse. Porque se me silenciarem hoje, amanhã virão para os quietos também. Ninguém se mexeu. Ninguém respirava. O juiz Lagoa convocou um curto recesso para deliberar. Mas todos sabiam, não se tratava mais de deliberação. Tratava-se de legado. Nas câmaras, Lagoa olhava pela janela. Abaixo, uma multidão de milhares de pessoas esperava. Não cantando. Apenas de pé. Segurando sinais. Velas. Crianças. Anciãos. Pensou na sua própria viagem, uma mulher cubano-americana que tinha subido a escada judicial de grau a degrau, quebrando tetos a cada degrau. Lutou para ser ouvida, respeitada, vista. E agora pediam-lhe que silenciasse a luta de outra pessoa. Quando voltou ao banco, não havia papel à sua frente. Sem parecer escrito. Apenas a voz dela. A Constituição dos Estados Unidos protege discursos desconfortáveis, impopulares e até ofensivos. Não existe para proteger o agradável,
existe para defender a borda do discurso. Ela recorreu a Gaga. Este tribunal considera que as acusações contra si são constitucionalmente infundadas. O pedido é deferido. Recurso julgado improcedente. A sala explodiu. Não com o caos, mas com a catarse. Gaga fechou os olhos. Apenas por um momento. E então ela sussurrou, não para a multidão, não para as câmaras, mas para si mesma. Que nos ouçam agora. Lá fora, o hino recomeçou. Mas, desta vez, não foi só dela. Pertencia a todos. O mundo não esperou para reagir. Poucos minutos após a decisão do juiz Lagoa, a notícia estourou em todos os principais meios de comunicação. Gaga vindicou, dizia a manchete espalhada pelo The New York Times. A CNN publicou uma live com as palavras Constituição Trump's Controversy. Mas o mais marcante foi um único tweet de uma estudante do ensino médio em Minnesota. Hoje, a liberdade usou saltos altos e cantou sua verdade. Do lado de fora do tribunal, a multidão não gritava palavras de ordem ou agitava bandeiras. Eles apenas cantaram. Milhares de vozes, cruas, trêmulas, fora de sincronia, juntaram-se na controversa canção de Gaga. A capela. Não filtrado. Poderoso. Os repórteres se esforçaram para chegar à equipe jurídica, enquanto estudiosos constitucionais eram puxados para painéis do horário nobre. Mas Lady Gaga não falou com a imprensa. Ela saiu por uma porta lateral, sem ser notada. Ela não estava procurando atenção agora. Ela já havia conquistado algo mais profundo, permissão, não apenas para falar, mas para importar. Regressou sozinha ao quarto de hotel. Sem comitiva. Sem maquilhagem. Nenhuma equipe de câmara. Apenas silêncio e uma garrafa de vinho tinto. Ela derramou um copo e olhou para a cidade. Em algum lugar lá embaixo, sua voz ecoava, não através de ondas de rádio, mas através de pessoas. Mais. Estudantes. Imigrantes. Veteranos. Desajustes. Do outro lado da cidade, em seus aposentos, a juíza Lagoa também se sentou na solidão. Ela estava revendo sua própria decisão, não por erros, mas por paz de espírito. Este não foi o tipo de decisão que rendeu prêmios ou elogios. Quando muito, isso poderia custar nomeações, amigos e reputação. Mas foi o apelo certo. Mais tarde, naquela noite, o juiz recebeu uma carta anônima. Foi escrito à mão em espanhol, com traços cuidadosos, quase nervosos. Minha filha chorou hoje. Não porque você decidiu a favor de alguém famoso. Mas porque, pela primeira vez, viu alguém como ela, como nós, defender o nosso direito a ser diferente. Gracias, juíza. Sem assinatura. Sem endereço de retorno. Apenas papel dobrado e verdade. Gaga eventualmente sentou-se em seu piano de cauda na suíte. Ela tocou um acorde suave, hesitante. Depois, outra. Lentamente, seus dedos encontraram o caminho para algo novo. Não é uma música para as paradas. Uma melodia para o momento. Enquanto isso, as tempestades midiáticas se espalhavam. Políticos tuitaram tomadas ravosas. Manifestantes e defensores encheram as ruas. Mas o barulho, por mais alto que fosse, não conseguia abafar o que havia mudado. Nos lares dos Estados Unidos, começaram as conversas. Um pai perguntando ao filho no que ele realmente acreditava. Uma professora a repensar a forma como ensinava a liberdade de expressão. Uma adolescente saindo para a mãe durante o jantar. Nada disso foi televisionado. Nada disso viralizou. Mas era real. E tudo começou naquele tribunal. O precedente legal estabelecido pela demissão de Lagoa desencadeou uma onda de novos discursos. As faculdades de Direito acrescentaram o caso aos seus programas de estudos. Grupos de direitos civis citaram-no em cartas abertas. Pela primeira vez em anos, a primeira emenda não era apenas um parágrafo antigo, era uma coisa viva. Naquela noite, Lady Gaga entrou ao vivo no Instagram. Sem glam. Sem filtros. Apenas o rosto dela, cansado, mas desafiador. Eu não ganhei hoje, disse ela. Nós fizemos. E não porque fôssemos os mais barulhentos. Mas porque não paramos de cantar. Ela fez uma pausa. E nunca o faremos. Na manhã seguinte, Washington vibrou. Senadores emitiram declarações, especialistas debateram consequências e funcionários da Suprema Corte estudaram silenciosamente a decisão com os olhos arregalados. No entanto, em meio a todo o barulho, uma mudança cultural sutil já havia se enraizado, uma mudança não projetada pela legislação, mas nascida da ressonância. A juíza Bárbara Lagoa chegou ao tribunal com a mesma postura de todos os dias anteriores. Seus cabelos bem amarrados para trás, roupão preto no lugar, expressão ilegível. Mas algo em seus passos traiu o peso do saber. Sua decisão desencadeou algo muito maior do que o esperado.
Enquanto isso, Lady Gaga andava na corda bamba. Ela recusou todas as principais entrevistas, ignorou convites para talk shows e cancelou aparições promocionais. Seu assessor de imprensa ficou perplexo. Você nunca teve tanta alavancagem, disse ele. Gaga apenas sorriu. Não quero alavancagem, respondeu. Quero clareza. Ela passou o dia se encontrando com um grupo de jovens artistas em um centro comunitário do Brooklyn, poetas, dançarinos, pintores, a maioria deles que eram sem documentos, todos eles navegando em um mundo que raramente ouvia. Não pediram selfies. Fizeram perguntas. Como você se mantém corajoso quando eles querem que você fique quieto? Como você canta quando sua voz treme? Ela respondeu honestamente. Você não espera para se sentir corajoso. Você fala antes de estar pronto. Mais tarde, a juíza Lagoa recebeu um telefonema, não de uma rede ou de um político, mas do próprio pai. Uma imigrante cubana aposentada que uma vez lhe disse para ficar longe de qualquer coisa que fizesse ondas. Sua voz estava trêmula. Ouvi o clipe, disse ele em espanhol. Aquele onde eles cantavam. Em frente ao tribunal. Bárbara esperou. Eu estava errado, continuou. Sobre muitas coisas. Fechou os olhos. Foi mais do que qualquer prémio. Naquela noite, uma proeminente faculdade de Direito organizou um painel dissecando a decisão. No palco, 3 juristas, todos do sexo masculino, discutiram as implicações. Elogiaram a linguagem do despedimento, o equilíbrio dos precedentes jurídicos, a coragem do tribunal. Nenhum deles mencionou a canção. Na plateia, uma jovem professora levantou a mão. Está a analisar a decisão. Mas você está reconhecendo a razão pela qual isso é importante? Não só para a doutrina jurídica, mas para pessoas que nunca viram a Constituição portuguesa? Silêncio. Depois, aplausos. Em Chicago, uma mulher trans chamada Dani postou um vídeo dela mesma lendo a decisão de Lagoa em voz alta, um parágrafo de cada vez. A voz tremia, as mãos tremiam. Mas os comentários encheram de corações, emojis de palmas, simplesmente, obrigado. A história tinha superado seus participantes. Lady Gaga não era mais tendência, asterisco a conversa asterisco era. Em todas as plataformas, os usuários compartilharam seus próprios versos, poemas, protestos e retratos inspirados na decisão. A hashtag Cardinal Sigurtrud começou a substituir a indignação pela expressão. Não porque o mundo tivesse curado, mas porque alguém tinha mostrado que a lei ainda podia ouvir. À meia-noite, Gaga publicou um pequeno vídeo. Ecrã preto. Sua voz, um sussurro. Não tenha medo da sua voz. Tenha medo do silêncio. E depois, nada. Sem música. Sem branding. Apenas um batimento cardíaco. E em todo o mundo, as pessoas ouviram isso. Não porque fosse barulhento. Porque era real. 2 semanas depois, o impacto da decisão da Suprema Corte já não se limitava às manchetes, estava aparecendo em salas de aula, arte de protesto, reuniões da prefeitura e até sermões da igreja. Juristas argumentaram seus limites. Os comentadores políticos distorceram o seu significado. Mas, para as pessoas, foi pessoal. Em uma cidade rural do Alabama, uma professora de coral de uma escola pública de ensino médio imprimiu a decisão e a entregou a seus alunos. Quero que leiam isto. Em seguida, escreva sua própria resposta. Não precisa ser legal. Escreva-a como uma música, se quiser. Ela sorriu. Vamos transformar os melhores em performance. Em Los Angeles, um mural apareceu durante a noite na lateral de um prédio abandonado. Mostrava uma Lady Justice de olhos vendados, não segurando balanças, mas um microfone. A seus pés, uma jovem estava de boca aberta no meio da canção, sua sombra se estendendo até a forma da bandeira americana. Bárbara Lagoa viu o mural durante uma entrevista televisionada. A apresentadora tentou provocá-la. Você acha que isso passa dos limites, essa fusão de direito e cultura pop? O juiz Lagoa não piscou. O direito sempre foi moldado pela cultura. A linha não é entre o direito e a arte, é entre o silêncio e a expressão. O clipe viralizou. Mais uma vez. Enquanto isso, Lady Gaga estava em Montana, longe de câmaras, imprensa e barulho. Ela andava a cavalo por amplas planícies, seu telefone desligado, sua mente calma. A sua equipa implorou-lhe que capitalizasse o momento, lançasse um documentário, lançasse um hino, falasse na ONU. Ela recusou. Sua única declaração pública foi uma doação, $10 milhões para organizações de assistência jurídica de base que protegem jovens trans e que erem comunidades carentes. Nenhum comunicado de imprensa. Nenhum nome no banner. Apenas uma nota manuscrita, deixem-nos ser ouvidos. Em Nova York, um professor de direito criou um novo seminário intitulado Coragem Constitucional, quando a lei houve.
Alunos matriculados às dezenas, muitos dos quais nunca antes se tinham sentido acolhidos nos espaços jurídicos. Eles não estavam apenas estudando precedentes, eles estavam reescrevendo sua relação com a justiça. Em outro lugar, um momento de silêncio se desenrolou. Um idoso no Kansas sentou-se ao lado de seu neto gay, assistindo à audiência original do tribunal no YouTube. Quando Gaga falou sobre seu falecido amigo, o neto do homem desviou o olhar, nervoso. Mas o velho disse baixinho: "Lamento que tenha demorado tanto tempo." O menino chorou. Nos corredores da justiça, a juíza Lagoa continuou suas funções, nunca mais comentando o caso. Mas as suas dissensões tornaram-se mais poéticas, as suas decisões mais conscientes. Não mais suave, mais nítido. Como se algo lhe tivesse esclarecido a visão. Certa noite, um funcionário judicial encontrou um post-it na mesa de Lagoa. Dizia simplesmente: "A lei não precisa cantar. Mas nunca nos deve fazer silenciar." O funcionário sorriu. Dobrou a nota no bolso. Do lado de fora do tribunal, alguém cantarolava. Não é um protesto. Não é um hino. Apenas uma voz humana, sem medo. O mundo estava mudando no silêncio. Não através de legislação abrangente ou ordens executivas, mas através da suave mudança tectónica de corações e mentes. E nesse silêncio, novas vozes surgiram, não altas, mas claras. Em Chicago, um adolescente transgênero de 14 anos chamado Alex esteve em um debate do governo estudantil. O tema: liberdade de expressão em ambientes escolares. Quando chegou a vez de Alex, eles não fizeram um discurso inflamado. Em vez disso, leram em voz alta a mesma citação do parecer de Lagoa que já havia sido ridicularizada: "A dignidade da voz é constitucional." A sala calou-se. Em seguida, alguém bateu palmas. Depois, outra. E logo, o auditório ecoou com um aplauso que parecia maior do que a própria sala. Em DC, um senador júnior usou seu tempo de uso da palavra não para discutir, mas para reproduzir um clipe da audiência, o exato momento em que Gaga se posicionou, mãos trêmulas, voz firme. Tinha-se tornado simbólico, um artista a pôr emoção em palavras que os livros de história tinham esquecido. No próprio prédio da Suprema Corte, os turistas começaram a chegar não apenas para tirar fotos, mas para fazer uma pausa. Muitos trouxeram flores. Alguns trouxeram cartas. Um dia, um coro de Minnesota ficou na escadaria do tribunal e cantou uma versão suave de Born This Way. Sem sinais. Sem cânticos. Apenas canção. O juiz Lagoa nunca chegou à janela. Mas ela ouviu. Enquanto isso, na Europa, revistas de direito internacional pegaram a decisão. Professores em Paris, São Paulo e Cidade do Cabo começaram a atribuir o caso como leitura obrigatória, não pelo verdito, mas pelo seu tom. Estava sendo estudado não apenas como lei, mas como narrativa. A narrativa da permissão. De pertença. De dizer: "Você pode existir ao ar livre." Lady Gaga voltou aos palcos após meses de silêncio. Suas primeiras palavras para a multidão não foram letras. Eles eram: "Sua respiração importa." A arena, cheia de 70 mil torcedores, prendeu a respiração. E quando a música começou, não era um dos seus sucessos, era uma balada de piano nova. Sem título. Sem refrão. Apenas melodia e verdade. Nos bastidores, uma equipe de documentários capturou tudo, mas sob instruções estritas para não divulgá-lo como o caso Gaga. Em vez disso, chamar-se-ia em nome da voz. E algures numa editora jurídica, um estagiário notou um aumento nas vendas de um livro antigo e esgotado: Vozes na Sala de Audiências, Emoção e Constituição. Lagoa escrevera o prefácio sob um pseudonimo. Ninguém sabia. Ninguém precisava. A justiça já não estava sem rosto. Tinha voz. E, mais importante, ouviu. Meses depois, a sala da Suprema Corte estava vazia, sem discussões, sem multidões. Apenas a luz solar matinal derramando através das janelas altas, iluminando partículas de poeira como faíscas douradas. A juíza Bárbara Lagoa sentou-se no seu banco, não para presidir, mas para refletir. A funcionária entrou em silêncio, segurando um envelope lacrado. "É das Nações Unidas", sussurrou, quase com medo de quebrar o silêncio. Abriu com as mãos trêmulas. Dentro, uma carta formal informando que ela havia sido nomeada para o Prêmio Internacional de Jurisprudência em Direitos Humanos. Não pela sua política. Não pela sua posição. Mas por redefinir o papel da empatia no raciocínio jurídico. Ela deixou a carta de lado. Naquela noite, ela voltou para casa sem sua escolta de segurança pela primeira vez em meses. Estava chuvisco. Sem guarda-chuva, ela deixou a chuva tocar seu rosto. A cidade parecia diferente, ainda barulhenta, ainda imperfeita, mas menos suspeita.
Ela parou em uma pequena livraria que costumava visitar antes de sua consulta. Na janela havia uma tela intitulada Vozes que Mudaram o Sistema. Entre os livros, Em Nome da Voz. Ela não entrou. Um grupo de adolescentes na esquina a reconheceu. Um levantou a mão, não para protestar, não para implorar. Só para acenar. Ela acenou para trás. Do outro lado do país, em Nova York, Gaga sentou-se no sofá de um talk show. O apresentador perguntou: valeu a pena? Todo o drama do tribunal, a repercussão, a exposição? Ela sorriu, escovando o cabelo platinado para trás. Você não entra no fogo esperando aplausos, disse ela. Você faz isso para que outra pessoa saiba que também pode. A plateia irrompeu em aplausos, mas não do tipo estrondoso. O tipo que carrega lágrimas. De volta a Washington, uma única vela estava sentada nos degraus do prédio da Suprema Corte. Sem nome, sem sinal. Apenas um sussurro em cera. A inscrição na base dizia: a verdade não é alta. Está firme. E assim o mundo avançou, passo a passo tranquilo. A Constituição manteve-se inalterada. Mas, de alguma forma, parecia mais humano.